Olá, eu sou Fernanda Godoy, curadora em educação corporativa e especialista em design de aprendizagem. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre como fazer um curso que funciona. Acho que tem duas vertentes importantes. Uma é um curso que funciona, acho que é a mais importante, em termos de aprendizagem, ou seja, que as pessoas de fato aprendam, se engrandeçam, ganhem algo com aquilo. E dois, um curso que funciona é um curso também que gera aderência e que as pessoas compram. Compram a ideia ou compram o curso mesmo. O curso normalmente depende de duas coisas. Primeiro, ele depende de ser interessante, gostosinho, instigante. Tem que ser prazeroso. Um curso que funciona sempre é um curso prazeroso. Em algum nível, ele vai gerar prazer para os seus participantes. Esta é uma coisa bastante importante, mas é só uma coisa. A outra coisa, o outro pilar de um curso que funciona é um conteúdo consistente, é um conteúdo relevante, algo que de fato ajude essa pessoa a aprender algo, incorporar algo na sua rotina, enfim, mudar um hábito, aprender tecnicamente como fazer alguma coisa. Veja bem, esses dois pilares são absurdamente importantes. Agora, ser prazeroso, ser instigante, ser atraente tem a ver com a forma do curso, e isso é o que atrai as pessoas para o curso. Mas o que faz de fato um curso funcionar é o outro pilar, é o conteúdo. Então, não adianta eu ter uma forma super interessante, instigante, atraente, mas não entregar um conteúdo interessante, relevante, consistente. Por quê? Porque é o conteúdo que vai garantir o aprendizado e a sustentabilidade do curso. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de esse curso ser de fato interessante a ponto das pessoas quererem fazer. E se ele fizer parte de uma trilha, a ponto das pessoas quererem continuar nessa trilha. E se ele é um curso que eu estou vendendo, é um curso único, as pessoas fazem uma vez só, que essas pessoas tenham sido tocadas o suficiente para que elas vendam esse curso para outras pessoas. Então é a aderência, é a aprovação, é o aprendizado do curso que vai fazer com que ele seja sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando de conseguir mantê-lo no ar e que você possa fazer subprodutos ou trilhas, enfim, algo que faça este aprendizado render bastante. Falar desses dois pilares é razoavelmente simples, né? É quase que óbvio que eu preciso dessas duas coisas, mas como é que a gente faz para ter isso? São tantas possibilidades, a gente vê cursos de tantas formas, qual deles é o melhor? Qual deles é o que de fato vai gerar aderência? Qual deles realmente está entregando um conteúdo interessante? Tudo bem. Para isso, existem algumas metodologias que a gente utiliza para construir cursos que funcionam. Elas têm algumas variações entre elas, são normalmente metodologias de design instrucional, que têm por trás uma base filosófica de estilo de aprendizagem, não estilo de aprendizagem de como as pessoas aprendem, mas se eu vou falar de andragogia, de aprendizagem socioemocional, enfim, o que é que está por trás dessa construção do curso? São muitos elementos e tem algumas teorias, algumas metodologias têm algumas variações. Mas em essência, e vamos aqui trazer a essência, a gente tem pelo menos 4 passos a seguir para construir um bom curso, um curso que funcione. A gente vai falar desses 4 passos. Primeiro passo, análise do cenário. Onde é que eu tô, para quem é meu público? A gente vai explicar cada um deles logo mais à frente. Segundo passo, definição clara do objetivo desse curso. Terceiro passo, definição da avaliação, ou seja, onde é que eu identifico o aprendizado, onde é que eu identifico se aquilo realmente trouxe algum resultado. E quarto passo, a construção do curso. Veja, antes de eu sair construindo o curso, antes de eu começar a montar um PowerPoint, um roteiro, o que quer que seja, um pequeno vídeo, eu tenho que dar 3 passos antes, né? E a ordem é exatamente essa. Não dá para eu inverter a ordem de alguma coisa. Sair construindo para depois definir o objetivo,
vai fazer com que a gente faça um arranjo, mas que isso não seja efetivo. Eu vou ter que contar muito com a sorte para isso, para que funcione. E contar com a sorte nem sempre é bom para a gente. E quando a gente está fazendo algo profissionalmente, é bom que ela nos acompanhe, mas a gente precisa planejar e organizar bastante. Então, vamos começar a decupar cada uma das etapas, cada um desses passos. É fácil, requer um pouquinho de atenção e de trabalho, mas à medida que a gente for se acostumando a utilizar essa sequência, você vai percebendo que a construção do curso vai ficando mais fácil e também mais sólida. Ela vai te trazer mais resultados efetivamente. Muito bem, vamos conhecer os 4 passos com um pouco mais de detalhe para a gente construir um curso que funciona. Primeiro passo, análise de cenário. Análise de cenário é definitivamente olhar onde é que esse curso está inserido, para quem ele é, como é que ele funciona, enfim. Então a gente começa, tem milhares de informações que eu posso saber, quanto mais informações eu tiver sobre o cenário, mais interessante vai ser. Mas definitivamente tem 3 informações que são fundamentais. Primeira, quem é meu público? Quem é meu público? Eu preciso de dados demográficos, homem, mulher, idade, profissão, enfim. Mas eu também preciso de dados de comportamento. O que essas pessoas gostam, qual a linguagem que eles falam, que tipo de música eles gostam de ouvir, nas horas vagas, o que eles gostam de fazer. Porque isso, ali na frente, vai me dar pistas sobre qual é a melhor forma e linguagem para eu dar nesse meu curso. A forma tem que ser uma forma interessante para o meu público, então eu preciso saber o que é interessante para ele, preciso conhecer esse público. A segunda coisa que eu preciso saber são os recursos disponíveis. Recursos disponíveis são os recursos que eu tenho para fazer e também os recursos que a outra parte, meu cliente, enfim, a plataforma dispõe para mim. Tempo, dinheiro são recursos, mas também tenho que saber se eu vou fazer um programa que ele é só à distância eletrônico, se ele é à distância eletrônico mais um complemento presencial, se ele é à distância eletrônico mais um complemento à distância físico. A distância físico é qualquer material que a gente possa enviar fisicamente. Apostilas, não a apostila que ele baixa, mas quando você tem que mandar alguma coisa física para a pessoa poder utilizar e aprender com isso lá do outro lado, onde quer que ela esteja. Então, recursos necessários, fundamental para eu saber com o que eu vou trabalhar. Os recursos, eles me colocam os limites ou tiram os limites do que eu posso fazer para construir um curso. E por fim, mas não menos importante, aliás, o mais importante é qual é a necessidade do público. Qual o problema dele? Qual é a dor dele? É isso que vai fazer com que meu conteúdo seja relevante e consistente. Não adianta eu achar que eu sou muito conhecedora de um determinado assunto e resolver fazer um curso disso sem entender qual parte desse assunto, o que exatamente desse assunto é de fato um fator de dúvida, de interesse do meu público-alvo. Então, tem um truque ainda para a gente saber qual é a necessidade, qual é o problema dessas pessoas. Quando eu descubro qual é o problema, por exemplo, precisamos de um curso de negociação para minha equipe comercial. Eles estão com dificuldades de argumentar lá na ponta com os compradores. Ok, teoricamente, um curso de negociação simples. Você pode fazer em várias camadas, mas ok, é um curso de negociação. O truque está em perguntar 3 vezes por que eles têm essa dificuldade, né? Por que tem a dificuldade de negociar? Porque eles tratam direto com os compradores. Por que é difícil negociar com os compradores? Porque os compradores só fazem isso o dia inteiro, então eles apertam todos os fornecedores. Por que eles apertam todos os fornecedores? Porque eles precisam, a meta deles está baseada no quanto eles conseguem garantir de percentual de desconto e não em quanto eles pagam efetivamente pelo produto. Veja bem, nessa situação específica, é um curso de negociação? A negociação clássica, de entender a necessidade do outro, de achar o melhor argumento e tal, não é. Talvez, se a gente for longe, talvez não seja nem a questão de um curso, de realizar um curso, mas sim de fazer essas pessoas entenderem que não adianta elas virem com um preço legal para ganhar na primeira, elas vão precisar dar um bom percentual de desconto, porque a meta do comprador é percentual de desconto. E aí você começou com preço baixo, se você tiver que dar um percentual muito alto, você mata a sua margem interna.
Percebe? Estou falando de eu tinha um problema que era a negociação, mas ao fazer 3 porquês, eu descubro que esse problema está num outro lugar, está em entender uma margem de desconto. Assim é para qualquer assunto, seja ele um assunto comportamental ou um assunto técnico. Então o truque é, qual é o problema? Por que ele acontece, por quê e por quê? Aí a gente vai na causa desse problema. Aí eu consigo pensar num conteúdo mais objetivo, mais claro e que de verdade resolva o problema das pessoas. Bom, se resolver o problema do seu aluno, ele vai ficar super feliz. Ele vai ficar super feliz, ele vai continuar aderente à trilha, se for o caso, ou ele vai indicar esse curso para outras pessoas, ou buscar outros cursos desse mesmo autor. Percebe? Então, esse ponto, que é o primeiro passo, ele é fundamental. E muitas vezes a gente passa por este passo de uma forma muito rasa. Ah, tá, quem é o público, quantos anos tem, o que precisa, qual o problema, que tempo que eu tenho, quanto que eu tenho de dinheiro, e passou. Mas se eu tiver um pouquinho mais de informação, isso vai me ajudar na hora de construir o conteúdo e de dar a forma para esse curso. Ok? Segundo passo. Segundo passo é a definição de objetivo. A definição de objetivo tem que ser clara. Na verdade, a gente tem que responder as 5 perguntas. Quem? Tem que passar a fazer o quê? Usando qual ferramenta? Com qual performance? Em quanto tempo? Você pode, depois de responder essas 5 perguntas, fazer uma frase bonita com essas respostas. Mas, de verdade, o que a gente precisa é ter a clareza de resposta dessas 5 perguntas. E o objetivo de um curso é 1. Se você tem 2 objetivos, são 2 cursos. Se você tem 3, são 3 cursos. Ok, você pode pensar em objetivos secundários, que ele pode ter ganhos paralelos com isso. Mas se eu tenho 2 objetivos, é como um cachorro com 2 donos, ele morre de fome. Eu não consigo dar atenção a uma coisa a outra. Se eu tenho 2 objetivos, faça 2 cursos. Vai ser mais efetivo para o seu público. Terceiro passo, definir a avaliação. Ponto importantíssimo. Primeiro porque eu estou fazendo ele antes de construir o conteúdo. E por que a gente faz isso antes de construir o conteúdo? Porque a avaliação, ela tem que checar se eu atingir o objetivo. Então eu não posso perder o olho do objetivo. Eu acabei de construir o objetivo, o que eu preciso agora é definir onde eu vou encontrar o indicador, o sintoma de que a gente resolveu o problema. Ou de que pelo menos a gente avançou um pouco nessa solução de problema. Então essa definição de avaliação aqui é isso. E na verdade, sim, eu posso fazer uma avaliação de conhecimento. Mas vai ser muito melhor se eu fizer uma avaliação baseada em pequenos casos. Porque se eu utilizar pequenos casos, eu vou transportar esse meu aluno a uma situação próxima da realidade dele e eu consigo ver se ele conseguiu absorver a informação, compreender e ter um poder analítico e de construção em cima desse aprendizado. Então, a minha avaliação em cima de pequenos casos, ela pode até ter respostas de múltipla escolha, só que eu tenho que construir isso direitinho. Como assim, né? Como eu posso fazer isso? Você pode colocar numa situação em que o cliente chegou a você e falou assim, assim, assado, e você só tinha esse elemento para responder para ele, qual seria a sua melhor forma de fazer isso? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Mas coloque situações. Agora veja, esta avaliação, esse checklist que a gente faz sobre o aprendizado dele, a gente consegue checar o aprendizado mental. Mas para ele colocar em prática, existe uma outra coisa aí no meio do caminho, que é a vontade dele, é o desejo, é o impulso, é a motivação e também a possibilidade dele colocar em prática. Muitas vezes a gente treina alguma coisa, o cara sabe fazer, mas no dia a dia ele não tem um instrumento ou ele tem um gestor, por exemplo, que não permite que ele faça algumas coisas. Então, o meu melhor lugar para avaliar a efetividade de um curso é lá em campo. Ele passou a vender mais, ele passou a consertar melhor o carro, ele passou a interagir melhor, contribuir mais com o grupo, o tempo de realização das tarefas em grupo ficou menor. Estes são os melhores indicadores da efetividade de um curso. Mas eu posso utilizar essa avaliação baseada em pequenos casos. Só o que não é muito recomendável é a gente utilizar avaliações de checagem de memorização de informação. Porque ele não vai fazer nada com isso.
A pessoa saber da informação sequer me diz se ela consegue lidar com essa informação. Isso me diz que ela tem uma boa memória. A menos que o seu curso seja sobre memorização, não tem porquê eu fazer uma avaliação que apenas cheque a memorização de conceitos, palavras, enfim, imagens, o que quer que seja. Então, construir avaliação é isso, é onde é que eu tenho um indicador de que isso funciona. Não necessariamente será uma avaliação de marca X. Pode ser que eu defina que o melhor indicador seja tempo de realização da tarefa, índice de satisfação do cliente, conversão de vendas. Isso é um indicador de resultado de um treinamento. Mas ainda assim eu preciso de uma avaliação, porque muitas vezes eu preciso dessa documentação. A gente pode fazer ela melhor se a gente estiver trabalhando justamente com pequenos casos, porque pelo menos eu consigo avançar na percepção do aprendizado dele. Consigo perceber se ele consegue analisar, juntar informações e criar uma nova ideia. Ok? Então vamos lá, a gente fez análise de cenário, definição de objetivo e a definição, a construção da avaliação. Somente agora eu tenho elementos suficientes para construir um curso. E eu sei que na prática a gente pode estar até pensando, mas isso vai levar muito tempo, eu nunca tenho esse tempo, é sempre uma construção para ontem e tal. Então, mas se a gente não tem esse tempo para fazer isso, a gente vai ter que sempre ter construções para ontem, porque a gente sempre vai ter que apagar incêndio. E aí a efetividade não vai acontecer, e aí o curso não funciona. Então, e o que a gente está falando aqui é como é que eu construo um curso que funciona. É disso que a gente precisa. Então vamos lá. O quarto passo, na verdade a gente pode ainda dividir esse quarto passo em duas partes. A primeira parte é a construção do conteúdo e a segunda parte é a construção da forma. Por que a gente separa essas duas coisas? Porque conteúdo é efetivamente o texto, o conceito, o que essa pessoa precisa aprender. E a forma vai ser: eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer um flash, eu vou fazer uma animação, eu vou juntar uma videoaula com um curso presencial, eu vou fazer um game. Isso é forma, né? E se eu definir a forma antes de definir o conteúdo, eu vou ficar muito amarrado, isso vai me dar mais trabalho. Então, primeiro eu defino o conteúdo. Então, vamos lá. Como é que eu construo o conteúdo? Também tem truque, para tudo tem truque. Na verdade, eu estou falando truque, mas não é truque, é metodologia. E a gente é bem pouco habituado a usar metodologias para manter a consistência das nossas criações. Porque a gente tem uma sensação de que a metodologia vai me engessar e deixar tudo igual. Quando na verdade não, a metodologia me liberta, ela me dá um caminho para eu poder a cada passo imaginar o que eu quiser, soltar a minha mente, todo o conhecimento que eu tenho para poder colocar a favor de uma construção de um conteúdo ou de uma etapa de qualquer coisa que eu vou fazer. Então, para construir o conteúdo, dica número 1, não construa num PowerPoint. Conteúdo a gente constrói em Word, em softwares de mind mapping, fazendo mapa mental na mão mesmo, o que quer que seja, mas a gente não constrói no PowerPoint porque o PowerPoint já é uma ferramenta que subtrai informação, né? Para ele ser bom, eu tenho que ter informações muito concisas. E num primeiro momento, as minhas informações não precisam ser concisas, eu preciso ter que colocar tudo que eu preciso falar, tudo que as pessoas precisam aprender ali, mesmo que eu não vá usar esse texto inteiro. Então, como é que a gente começa o curso? Lembra que lá, na primeira etapa, a gente identifica qual é o problema do nosso público, qual é a dor que ele tem? Então, agora eu vou usar isso. Por quê? Porque o meu curso tem que começar, meu conteúdo tem que começar falando dessa dor. Porque a gente escolhe logo no começo das coisas se a gente vai ficar ali ou não vai. Então, eu tenho que falar, que eu vou falar para ele da dor dele, que eu tenho uma solução para a dor dele. Então, eu tenho que tentar elaborar na minha cabeça que pergunta essas pessoas estariam fazendo ao começar a assistir o meu curso. Então, é bom que eu tenha tentado identificar isso lá na minha análise de cenário, senão aqui eu vou ficar sofrendo um pouco. E que pergunta é, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá atrás, no curso de negociação para quem lida lá com compradores, a pergunta não seria só como eu negocio, como eu vendo mais, é como é que eu faço para eliminar a barreira de tanta dificuldade de negociar com um comprador. Não é negociar com qualquer pessoa, né?
Essa é a dor dele, essa é a pergunta dele. Se eu tenho um curso de liderança, por exemplo, talvez a pergunta que esteja na cabeça do aluno seja, afinal de contas, como é que eu faço para liderar uma equipe? Afinal de contas, do que depende a liderança? Se eu estiver falando de mecânica, muito provavelmente a pergunta que está na cabeça do aluno é: tá, qual é o pulo do gato para eu resolver isso logo? Onde é que está a pegadinha? Então, a gente tem que partir desta pergunta. E o conteúdo, quando a gente for colocar no curso, a gente começa por aí mesmo. A gente começa propondo, colocando a própria pergunta, ou a gente começa propondo uma reflexão sobre esse assunto. Enfim, o fato é que eu tenho que trazer essa pergunta como primeiro ponto do meu conteúdo. O segundo ponto é a resposta. Sim, a gente vai dar a resposta logo no começo do curso. Porque a gente aprende por repetição. E aí eu vou depois de ter dado a resposta, por exemplo, no caso de compras, olha, você vai ter que lidar com a sua margem percentual de desconto. É isso que faz a diferença e não o preço final, por exemplo, se a gente definiu que foi isso. Mas ali na frente, ele tem uma série de coisas ainda que ele tem que aprender para poder fazer isso, né? Só que se eu dei essa resposta primeiro, a cada nova informação, a cada nova instrução que eu vou dar para ele, eu vou acabar repetindo essa relação. Tá, você vai primeiro tentar identificar quais são as metas, as margens desse comprador. Então, para isso, você vai ter que fazer algumas perguntas. Por que a gente precisa saber disso? Porque eu preciso saber dessa margem, porque a negociação está baseada nessa margem. Então, veja, ao longo do curso, a gente acaba, de forma explícita ou não, repetindo a resposta para aquela pergunta tão fundamental que ele tem para resolver o problema dele. Esta repetição me garante uma aprendizagem efetiva e garante que no final do curso ele esteja pensando, poxa vida, eu sempre pensei assim, nossa, esse curso foi ótimo. Ele foi transformando o pensamento dele no meio do caminho, mas ele teve a sensação de que ele sempre pensou assim. Quando a gente tem isso, a gente tem um curso de sucesso. Porque as pessoas abraçam as suas próprias opiniões e elas gostam de divulgar isso. E é aí que elas vão fazer esse curso ser multiplicado, né? Ser aceito por outras pessoas. E também ter uma boa avaliação. Enfim, eu começo com isso, eu começo mostrando a pergunta da dor e dando a resposta. E aí eu vou discorrer sobre tudo que eu tenho que discorrer. E aí eu tenho um bom balizador, porque se o assunto que eu tenho para falar, se eu tinha feito lá uma lista de assuntos, mas eu não consigo correlacionar esse assunto, um desses assuntos, com essa pergunta e essa resposta, é porque muito provavelmente esse assunto pode ser retirado do seu curso. Talvez ele faça parte de um outro curso, de um outro objetivo, de alguma outra coisa. Percebe? Com um pouquinho de organização eu consigo fazer as coisas serem mais objetivas, mais focadas. E aí eu tenho que lembrar que é importantíssima essa objetividade, porque eu vou ter que fazer uma série de exercícios, eu tenho que fazer as pessoas abstraírem, coisa e tal, mas as pessoas hoje pensam em 140 caracteres. A gente tem a famosa sociedade líquida, a gente não tem tempo para ficar com muita enrolação. Então eu preciso a cada nova frase estar trazendo algo que gere uma conexão no meu cérebro e que promova um aprendizado, que me promova um crescimento. Feito conteúdo que eu posso ter feito lá no Word, no mapa mental, em qualquer lugar menos no PowerPoint, aí sim eu vou pensar na construção da forma. Porque aí eu tenho tudo que eu tenho que falar e o que eu não tenho eu também já tirei da frente. Aí agora eu posso construir o que eu quiser. Agora eu posso definir que isso vai ser uma videoaula e que eu vou falar, ou que eu vou fazer entrevistas com pessoas, que eu vou fazer um curso com uma animação, ou que eu vou fazer um game, seja ele eletrônico, físico, o que quer que seja. Somente aí, se eu fizer minha definição somente depois de ter dado todos esses passos, se eu fizer minha definição de forma, a chance de eu ser mais assertivo e ter mais sucesso é maior. Agora, como é que eu escolho se vai ser uma videoaula, se vai ser um game, se vai ter alguém falando, se eu vou pegar um rapper falando no fundo? Como é que eu escolho isso? Tá fácil. Foi lá, na análise de cenário. Na análise de cenário, foi quando a gente perguntou sobre o que essas pessoas gostavam, como é que elas eram, qual era o jeito delas, o comportamento delas. A gente tem que fazer as coisas que atraem essas pessoas, que tem a ver com esse comportamento.
Acho que tem uma frase ótima, que é: a isca tem que ser boa para o peixe, não para o pescador. O peixe é o aluno, o pescador somos nós. É bem comum a gente querer fazer e colocar aquilo que a gente acha lindo, gostoso, agradável, mas às vezes isso não é legal para o nosso público. Então vamos lá, olha para o público para poder definir a forma. A forma, ela é a minha parte de encanto, né? Então ela realmente tem que falar, ela tem que tocar com esse meu público, mas é o conteúdo que vai fazer funcionar. Então, quando a gente vai construir, eu sempre separo essas duas coisas para a gente poder dar a devida atenção para cada uma dessas coisas. E acho que tem uma coisa importante, para você dar uma aula, você não precisa ser o profundo conhecedor do assunto, você não precisa ter construído, não o profundo conhecedor do assunto, você não precisa ter construído o conteúdo. Então a gente pode construir um conteúdo e colocar um ator, por exemplo, para falar, se eu fizer um bom roteiro, né? No presencial, um curso presencial, isso é um pouco mais complicado, porque a gente tem interação e se o facilitador não souber a informação, ele está perdido. Mas eu tenho esse recurso no ensino à distância, eu posso fazer isso. Por isso que eu posso usar animações, eu posso não ter ninguém falando e ter textos, imagens e jogos, enfim. Mas para construir um conteúdo é necessário que eu tenha essa vivência de interação, de aprendizagem. Seja à distância, seja presencial, porque refina um pouco mais a minha característica de poder entregar algo que as pessoas vão compreender e gostar. Muito bem, a gente passou pelos 4 passos agora. Então a gente falou de análise de cenário, de definição de objetivo, de definição da avaliação de resultados, e a gente falou da construção do curso. E na construção, eu falei da construção do conteúdo e da construção da forma. A gente teria assunto para falar por vários dias, e em cada um deles tem um monte de coisas que a gente pode refinar, técnicas, ferramentas que a gente pode utilizar para poder facilitar essa nossa construção. E mesmo no assunto construção de curso, nossa, tem uma infinidade de coisas. Mas a gente não tem esse tempo todo agora, não. Mas eu acredito, sinceramente, que se vocês memorizarem, gravarem e seguirem esses 4 passos, vocês conseguirão construir cursos que funcionam. E que funcionam nas duas frentes. Funciona ali no aluno, aprendendo, e também funciona na aderência, na compra, na divulgação do seu curso. Porque se o aluno aprende, ele é o seu melhor divulgador, ele é a sua melhor propaganda sobre um bom curso. Porque o testemunho de alguém confere àquela coisa, àquele serviço, uma característica de seriedade, de consistência, de que vale a pena. É isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa que os nossos alunos tenham com relação aos nossos cursos. Se ele está dentro de uma trilha, dentro de uma empresa, precisa ter isso, porque isso garante que de fato as pessoas tentem pegar esse aprendizado e levar para o dia a dia do negócio, porque afinal de contas treinamento dentro de uma empresa só serve para que as pessoas transformem esse aprendizado em resultado para o negócio. Se não for para isso, eu não preciso dar treinamento, né? Porque eu vou estar apenas desgastando o meu público. E se eu estou falando de cursos abertos, cursos para um público externo e variado, eu tenho a mesma coisa, porque eu tenho esse público como meu divulgador deste curso e também um público que pode comprar outros cursos meus. Então, um curso que funciona é um curso que tem essas duas coisas, que funciona lá para o aluno, mas que funciona para mim, como uma possibilidade de trabalho e de ampliação de negócio. Muito bem, eu acho que foram bastante, e eu espero que essa aula tenha contribuído para vocês avaliarem esses cursos e construírem melhores cursos aí pela frente. E que com isso a gente consiga de verdade ir transformando a nossa sociedade, porque é exatamente nisso que eu acredito. O poder da educação está na mão de cada indivíduo. Está na mão das instituições, mas está na mão de cada indivíduo que de alguma forma transmite o seu saber para outro. Seja falando, seja fazendo um texto, seja transportando isso para alguém. É isso que transforma a sociedade.
E a gente bem que precisa disso nesse mundão, né? Então eu conto com vocês para que vocês construam cursos que funcionam e que melhorem a vida de cada um dos alunos da gente. É isso aí. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Até mais!